Olá, boa tarde. Eu sou Solange Borges, está no ar o São Paulo Comunica, da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Todas as segundas, ao vivo, a partir das 2 horas da tarde, o São Paulo Comunica é transmitido pela Rede São Paulo Saudável, para todas as unidades básicas de saúde e também para o Centro de Apoio ao Trabalho da capital. Bom, estamos no mês da mulher. Na semana passada, nós entrevistamos Denise Mota Dal, da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. Estamos procurando trazer perfis interessantes de mulheres, que estão desenvolvendo aí os trabalhos na cidade de São Paulo. E você vai ter um fato bastante interessante hoje, porque a gente vai mostrar que as mulheres também estão tomando conta de um outro setor, o empreendedorismo. Falamos na semana passada que tem um grande contingente de mulheres empreendedoras na cidade e hoje a gente vai destacar um trabalho muito interessante com a Bel Pesce. Ela é fundadora da Fase Nova, é uma escola voltada para a área do empreendedorismo. A Bel tem um perfil bastante interessante, é bastante jovem, se destacou tanto fora como já se destaca aqui no nosso país e ela tem 27 anos, mas já faz um tempinho que ela está na estrada. Então ela vai mostrar para a gente esse trabalho, também na área de tecnologia, com startups. A gente já fez um programa no ano passado falando das startups, você pode retomar esse programa assistindo pelo nosso canal do YouTube, é o youtube.com/sptrabalho. Você vai ver por uma outra ótica o assunto e vai acompanhar agora ao vivo com a gente a fala da Bel. O espaço está aberto para você que nos acompanha. Se tiver interesse em mandar uma pergunta, você pode fazer uma ligação a cobrar pelo 9090 31 29 90 92. Repetindo, 9090 é uma ligação a cobrar, 31 29 90 92 é o número. Não deixe de participar. Boa tarde, Bel. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigada por você ter aberto a sua agenda para participar aqui do São Paulo Comunica. Eu que agradeço o convite. A gente já, pelo histórico que a nossa produção levantou, você tem muito a contar. A gente tem os 30 minutos, espero que seja suficiente. Vamos fazer render. Para você dar dicas aí para os jovens, para as mulheres, no mês internacional da mulher, eu acho que você vai ter muito a contribuir. Bom, você tem um currículo invejável, Bel. Você está com 27 anos, é isso? 27, acabei de fazer 27. Minha primeira entrevista aos 27 anos. Ah, maravilha. Parabéns, então, em tempo. Eu gostaria de que você contasse como que você estruturou essa escalada para chegar aos 27 anos, já tendo um reconhecimento na área que você atua. Olha, a história vem lá de trás, na verdade. Bem de trás, quando eu era pequenininha. E eu sempre gostei muito de matemática. Você vem de família simples. Mas a matemática meio que me pôs no mapa. Eu comecei a conseguir bolsas em boas escolas. Daí, na época que eu tinha que decidir aonde fazer a faculdade, eu estava estudando num colégio que tinha um treinamento especial para o ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que tem um vestibular bem peculiar. Eles têm umas provas bem avançadas de física, química e matemática. Então, para eu poder prestar com chances de entrar, eu comecei a fazer aulas a mais. Mas, bom, essas aulas me levaram a aprender que tinha universidades americanas que eu podia prestar, por mais que isso era um sonho super distante. Imagina, família simples, eu não falava inglês direito, como eu consegui pagar, não sabia como era o processo. Mas eu acabei descobrindo como prestar. Consegui prestar, foi meio aos trancos e barrancos, porque lá tem um prazo que começa mais cedo para realmente enviar várias coisas que precisam no processo. Mas uma coisa atrás da outra começou a se encaixar. Algumas depois do prazo, outras dentro do prazo, estava indo tudo certo. E daí, quando eu tinha 18 anos, eu me mudei para os Estados Unidos. Eu acabei sendo aceita no que é considerada a melhor faculdade de engenharia do mundo. Eu não acreditava, Imagina. Tinha um pequeno detalhe que eu não tinha como pagar, então eu tinha que trabalhar muito para conseguir fazer um pezinho de meia, que foi o que eu fiz. Então, assim, a escalada começou aí. Daí eu fui para os Estados Unidos, fiquei 7 anos lá. Então, fiquei 4 anos na faculdade. A faculdade americana é bem diferente. Isso você tinha brasileira. quantos anos? Tinha 18 quando eu fui. E daí tem um lance bem legal lá, que você não presta nenhum curso específico. Não é que eu presto economia, engenharia ou matemática. Eu presto a faculdade, chegando lá no segundo ano eu tenho que decidir um curso, mas mesmo depois de decidir o curso, eu ainda posso fazer qualquer matéria lá dentro. Muito diferente daqui, então. Bem diferente de vários outros lugares do mundo, E daí eu adorei isso, eu comecei a fazer. Eu sabia que eu queria fazer engenharia elétrica. E lá é junto com ciência da computação o curso. Então eu falei, olha, sei que eu quero fazer engenharia elétrica e ciência da computação. Agora eu vou aproveitar que eu posso aproveitar novas matérias, E
aprender novas coisas, fiz de tudo. Aula de cinema, aula de japonês, aula de dança moderna, aula de arco e flecha. Claro que essas não viraram diplomas, mas eu aproveitei, fiz várias aulas de administração, fiz tantas que eu saí com um diploma de administração também. Olha, que interessante. É muito interessante. Então, assim, foram 4 anos fantásticos, junto com várias aulas. Eu estava tentando o meu máximo para conseguir vários empregos e aprender bastante coisa. Não só porque eu tinha que fazer o pezinho de meia, mas porque às vezes a gente adora a aula teórica, mas odeia a vida real, então eu queria experimentar. Foi super legal. Eu trabalhei na Google, na Microsoft, em banco em Wall Street, tudo durante a faculdade. Foi muito legal. Então essa experiência é muito vasta. Até é interessante você falar isso, né? Você tem um título, né? Que é a menina do Vale do Silício. Sim. Isso é em decorrência do período que você morou na Califórnia? Exato. Como que então, foi isso? O MIT fica na outra costa, lá em Massachusetts, é pertinho de Boston. E daí, depois de me formar, né? Eu já tinha passado um tempo fazendo estágio na Google, que fica na Califórnia. Depois de me formar, eu mudei pra lá. E daí eu fiquei 3 anos lá. E eu fiquei encantada com aquele espaço. Para quem não conhece, Vale do Silício é uma região geográfica que vai do norte de São Francisco até São José, que é uma cidadezinha 1h30 abaixo de São Francisco, 1h30. Então, assim, não é uma região tão vasta de carro, você vai com trânsito em 2h30, né? Sem trânsito em 1 hora. Só que nessa região tiveram algumas coisas especiais que fizeram com que algumas grandes empresas de tecnologia surgissem e depois crescessem, né, para ser várias outras empresas. Então, desde Intel, né, coisa lá de semicondutores, por isso até que é o Vale do Silício. O silício é um semicondutor que era usado em várias dessas peças de computador, até Facebook, Google, hoje mais recentemente Instagram, né? Todas as empresas começaram naquela região. Eu fiquei encantada com isso. Falei, mas o que tem nessa região, né? E tiveram algumas coisas que me chamaram a atenção. A primeira coisa que chamou a atenção foi o seguinte: o Vale do Silício é o lugar mais competitivo que eu já vi na minha vida. É muito competitivo. Você vê pessoas do mundo todo, né, que se mudam para lá. Tem pouquíssimos americanos. Tem gente do mundo todo que se muda para batalhar para conseguir um emprego legal lá, ou começar uma ideia legal e recrutar o melhor talento, ou investir em ideia legal. Então, seja investidor, seja empreendedor, seja funcionário, tem gente que se muda por um sonho, né? Então, é um cenário bem diverso. Bem diverso. Agora, além disso, isso que me chamou a atenção, ao mesmo tempo que é o lugar mais competitivo do mundo, é também o lugar mais colaborativo do mundo. Você fala, como? Peraí, como que esse lugar é o mais competitivo do mundo e o mais colaborativo do mundo? Porque eles repararam que não adianta ter as melhores pessoas sem ter uma estrutura para que essas pessoas cresçam. Então, existe muito lance de encontrar um mentor, alguém que alguns anos atrás estava vivendo situações similares à sua e pode te ajudar nos seus sofrimentos, né? Então, isso é muito interessante. Eu me encantei com esse mercado. E a razão pela qual eu fiquei chamada de a menina do Vale, eu estava aprendendo tanta coisa, que eu falei, você quer saber? Eu vou escrever um livro. Só que assim, livro, era em vez de colocar um blog no ar, sim, eu escrevi 20 histórias em vez de uma por semana, porque eu não sou tão boa fazendo um pouquinho todo dia. Sou boa de fazer um plano e executar, né? Às vezes, muitas vezes seguidos, assim, vários dias seguidos e tal. E eu resolvi escrever esse livro, né? Chamei de A Menina do Vale, que não era um livro, era um PDF online, era uma versão digital. E falei, não quero complicar. Eu quero que as pessoas vejam minhas ideias. Eu quero que elas aprendam algumas coisas simples que me ajudaram na vida, porque vai que isso ajuda eles também. E daí foi super legal. Tipo, eu não esperava, né? Sou engenheira elétrica de formação. E o livro acabou batendo 3 milhões de downloads. Um negócio, assim, absurdo no Brasil. Daí eu fiz o impresso. Tô até com eles aqui. Agora já são 3 livros, se proliferaram. Que ótimo, legal. Mas esse foi o primeiro, de 2012. Ele ainda é gratuito online. Então, quem estiver assistindo, www.ameninadovale.com, você consegue baixar esse livro aqui, praticamente na íntegra, tem 3 capítulos a mais nesse daqui, online, gratuitamente. E engraçado, né? Porque online, 3 milhões de downloads, e ainda assim vendeu 100 mil cópias. 100 mil cópias. E começou a acontecer um negócio muito louco. Bom, com certeza você não tinha essa dimensão, né? Nenhuma. Ainda mais assim, as editoras que me fizeram propostas queriam que eu tirasse do ar o gratuito. E eu bati o pé e falei, não vou tirar. Já tem 1 milhão de pessoas com esse livro. Eu não vou tirar, eu fiz pra isso, né? E começou a acontecer um negócio bem doido. Eu comecei a ter uma vida dupla, né? Porque eu tinha uma empresa no Vale do Silício, estava crescendo muito, estava aprendendo muito. Muitos aprendizados que eu pus no livro estavam vindo do que eu estava vivendo lá. E, de repente, eu consigo ter uma voz no Brasil.
estavam me ouvindo, né? O livro cresceu muito. Até então, a sua repercussão aqui era o quê? Zero ou já tinha alguma coisa que você notava? Eu já tinha saído, assim, claro que meus amigos, minha família, as pessoas próximas, na vida deles tinha uma repercussão, porque eu mostrava as coisas pra eles, mas eu já tinha saído numa matéria na Globo, assim, era no Jornal da Globo, sobre brasileiros no Vale do Silício, e eu já tinha um vídeo online que tinha passado da marca de 1 milhão de visualizações. Então, assim, já tinha alguma coisa. Eu sabia que, de alguma forma, gostavam do que eu falava. Só que, assim, pra mim, tinha a ver com outros fatores, né? Não com o livro. Você ainda não tinha se dado conta do sucesso. Não, e assim, o engraçado, eu tava de longe fazendo isso, né? Eu não tinha assessoria de imprensa, eu não tava no Brasil fazendo um tour ao redor do Brasil, lançando livro. E começou a acontecer coisas malucas. Tipo, no final de 2012 eu não acreditava. A época me nomeou uma das 100 pessoas mais influentes do Brasil. Você imagina, 23, 24 anos, longe do Brasil. Só que o interessante não é ser a mais influente, isso não tem problema nenhum. O interessante é, eu estava sendo influente no quesito educação. Estavam me ouvindo, jovens principalmente, me ouvindo falar sobre educação. E eu falei, nossa, se eu não usar isso pro bem, eu nunca vou me perdoar. Estão me ouvindo agora, não vai ser para sempre, né? E o que te despertou nesse momento para você passar, vamos dizer, de algo que você estava ainda trabalhando, um PDF, como você Ele era uma disse, distração. Esse livro. Ele era uma distração, e daí eu fui ver algumas mensagens que me enviaram de leitores. E as mensagens eram muito legais. Tinha gente de 8 anos a 92 anos contando histórias. E nesse momento a distração pegou meu coração. Eu falei, já era a distração que pega o coração, não é mais distração? Já era, né? Ao mesmo tempo, a minha empresa no Vale, eu não era sozinha, eu tinha sócios e começou a ir para um caminho que ia vender para um grupo maior. E era na engenharia, essa empresa? Era um aplicativo. E a empresa, eu sabia que ia acabar vendendo, então eu saí um pouquinho antes, falei, eu tenho que agarrar isso. Isso daqui é tipo uma argila que vai endurecer como tá, a não ser que eu volte pro Brasil e tente modelar, né? E daí eu voltei, faz 2 anos que estou de volta ao Brasil, voltei para trabalhar com educação. Nesse meu tempo eu escrevi mais 2 livros, né? O meu segundo livro chama Procuram-se Super-Heróis. Se for no meu site, belps.com, dá para baixar também. Esse é uma parte dele que está gratuito. E mais recentemente eu lancei Menino do Vale 2, sobre responsabilidade perante seus sonhos. Esse aqui também tem quase na íntegra para baixar online. Você sabe no dovale.com, você vê os 3 livros. Mas é interessante, então voltei, escrevi livros, mas o mais importante foi que comecei uma escola. Então, o que é a Fase Nova? É uma escola bem diferente. Por quê? O que a gente faz? A gente ajuda pessoas de todas as idades a alcançar seus sonhos. Espera lá, Bel, como você faz isso? Porque né? você ter, de repente, uma ideia ou mesmo um sonho, às vezes, entre você ter o sonho e colocar em prática, tem uma distância, né? Como que isso se dá? A distância é gigante. O que a gente faz, na verdade? O nosso conteúdo é comportamental. Então, não é que você vai aprender física, química, matemática. Você vai aprender liderança, vai aprender autoconhecimento, vai aprender produtividade, vai aprender improviso, vai aprender como falar em público, vai aprender como usar os recursos que você tem em mãos, vai aprender como aprender com os outros, e assim vai. Então, assim, o conteúdo já é diferente de largada. Mas isso é só metade do conteúdo. A outra metade é bem interessante. O que a gente faz? São turmas de 30 pessoas e só presencial. A gente tem online também. Mas são turmas de 30 pessoas. Cada um desses 30 decide uma meta para o semestre, que a gente chama de sonho para o semestre. E a outra metade do conteúdo a gente cria especial para esses 30 sonhos. Ah, legal. Então a gente mesmo vai atrás dos melhores conteúdos, melhores ferramentas, melhores pessoas, caso eu quisesse realizar aquele sonho. Então aquilo é bem legal. Então dá para entrar com um sonho e uma grande possibilidade de realização. Tem que executar. O que a gente fala é assim, como se fosse um tubinho de ensaio. Eu vou balançar o tubinho e quero fazer a reação do sonho. Mas se eu vou misturar lá, eu vou colocar ferramentas legais, tá? Vou misturar. Vou colocar conteúdos legais, vou misturar. Vou colocar pessoas legais, vou misturar. Agora, tem um catalisador. Só funciona essa reação se você estiver bem. Se você for o catalisador. Sim. Então não rola. Pode vir o melhor especialista. Não vai acontecer nunca se você não estiver bem. E o negócio não deslanchar, né? Exato. Muito bem. Bel, eu acho bastante interessante essa sua passagem, né?
Lá nos Estados Unidos, você foi despertado para uma situação aqui no Brasil, né? O público estava te chamando para cá, você viu essa necessidade, mas enquanto você estava nessa transição, porque é o que a gente nota, né? Você com 17 anos já estava lá, né, nos Estados Unidos, numa universidade de renome. Como que é isso? Você ficava só nos estudos, se debruçando em cima de livros e com esses contatos no meio de grandes, né, pensadores lá dentro de uma universidade? O lazer fazia parte em algum momento da sua vida? Você namorou por lá? Não, isso não era importante, só estava focada na tecnologia. Como que é isso? Até para as pessoas entenderem que dá para viver, né? Ótima pergunta. Assim, eu tenho uma coisa que sempre me ajudou na vida. Eu sou curiosa. Então, assim, da mesma forma que eu queria saber como alguns conteúdos podiam me ajudar na sala de aula, até aquelas coisas que pareciam meio inúteis, eu queria saber como tudo funcionava, né? Eu queria fazer a competição de plano de negócios, aprendi a tocar piano lá, mas como que era o meu dia a dia, né? Eu estudava bastante, estudava muito, ainda mais porque eu estava colocando mais do que um curso na minha grade curricular. Então, assim, tinha que estudar muito, mas tinha muita disciplina. Então, eles têm muita lição de casa lá, eles têm uma mentalidade diferente, não é só a prova conta, muito projeto, muita lição de casa, muito evento. Então, eu me organizava para conseguir entregar aquilo com um pouquinho de antecedência. Eu morei numa casa muito legal, porque lá nos Estados Unidos tem a cultura de fraternidades e irmandades, são repúblicas, né? Mas, por exemplo, aqui eu morei, tinha 50 pessoas morando, cada uma de um país. Então, imagina que legal, abre a porta de um lado, tá um turco, abre a porta do outro, tá um israelense, em cima tá uma venezuelana, que inclusive casou com um israelense. E eu vou responder essa pergunta, eu namorei durante a faculdade toda, na verdade. É meu melhor amigo até hoje, não é mais namorado, mas é meu melhor amigo até hoje. Muita gente não entende isso. Assim, foi até aniversário dele sábado, a gente passou um tempão no telefone. A gente se conheceu no primeiro dia de aula, ele é português. A gente era muito parecido, gostava das mesmas coisas, a gente ficou muito amigo por 2 anos, depois namoramos por 4. Então, assim, foi o que sobrou da faculdade, mais quase 2 anos no Vale do Silício. Então, assim, tem tempo? Tem. Só que, assim, é um malabarismo que se você deixar uma peteca cair e depois virar um meio que ciclo da morte de deixar outras petecas cair, você não se sustenta, né? Até estava comentando algo um pouco triste hoje. Esse fim de semana teve a 8ª morte no MIT, nesse ano letivo, suicídio. Por conta dessa carga pesada de estudos ou é uma mistura de fatores? É uma mistura. Só que assim, eu gosto de falar isso por quê? Porque é tudo no psicológico. Não é a carga que é o problema. Você imagina, né? No MIT, em geral são 1000 pessoas que entram, isso em todos os cursos, né? Juntos dá 1000. Só que cada um que entrou era o melhor do ambiente que morava antes. Então era o melhor da cidade que estava, era o melhor da escola que estava, muitas vezes o melhor do país que estava. Sim, né? A pressão é muito alta, né? 80 são de fora do país, cada um de um país. Agora ele vai entrar lá, ele vai ser como os 999. Raramente ele vai ser o melhor de todos. É muito raro isso. E tem gente que não consegue lidar com isso. E outra coisa, perfeccionismo, né? No MIT tinha muita lição de casa. Agora, às vezes eles davam um pacote com 10 exercícios. Um ano é impossível. O cara que vai se matar até conseguir resolver, vai deixar de fazer os 5 outras matérias para resolver aquele 10º exercício. Então, você aprende também, não é desistir, mas priorizar o que é importante, né? E eu sou muito grata ao MIT, me ajudou muito. Eu acho que é um lugar fantástico, eu amei aquele lugar. Maravilha. Bom, a Bel tem fôlego e a entrevista também está rendendo bastante. A gente vai chamar um rápido intervalo, mas espere que ela vai contar mais coisas para a gente, principalmente da escola, né, que ela montou. E a gente volta daqui a pouquinho com a Bel Pesce. Até lá. Pensar no cidadão paulistano é olhar para o futuro. Saber que para realizar os nossos sonhos e metas é preciso de uma cidade de ideais. Uma cidade que sana as necessidades do cidadão e transforma suas aspirações em realidade. Pensando assim, nos estimados 11 milhões de paulistanos, a Prefeitura de São Paulo criou a Secretaria Municipal com a missão de implantar programas com inclusão social. A missão é priorizar o investimento em qualificação profissional, geração de emprego e renda na nossa cidade. Estamos organizados assim: Coordenadoria do Trabalho, Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico,
A Coordenadoria do Trabalho possui mecanismos para a gestão do processo profissional. Um deles é através do CAT, Centro de Apoio ao Trabalho. Hoje existem vários CATs espalhados por toda São Paulo. Nos programas de qualificação, a Coordenadoria do Trabalho tem por finalidade ações de promoção da qualificação social e profissional, destinadas aos cidadãos de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. A supervisão trabalha com programas que promovem e incentivam o empreendedorismo na cidade de São Paulo. A Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico viabiliza modelos para financiamento, consolidação e gerenciamento de planos da cidade, além de estabelecer e programar políticas para as atividades econômicas que priorizem a vocação local, bem como a adoção de medidas que representem estímulos e incentivos à iniciativa privada. Mais que um objetivo, é a vontade de uma cidade unindo cada cidadão paulistano. Estamos de volta com São Paulo Comunica, a nossa entrevista da semana com Bel Pesce. Ela se tornou empreendedora, bastante jovem, né? Ainda é bastante jovem, né? Tem 27 anos e uma vasta experiência, já contou pra gente sobre a sua passagem pelos Estados Unidos, numa das universidades reconhecidas aí do mundo, né? E ela é um destaque no nosso país, a gente tem que ter muito orgulho do trabalho que ela já fez e faz, né? Bel, eu gostaria que você contasse um pouquinho pra gente, né? No bloco anterior você já deu aí uma pincelada de várias coisas que você fez, né? Nessa curta passagem aí que você tem de vida, eu diria, né? Mas eu acho interessante quando você fala dos seus livros, o acesso gratuito que as pessoas têm, o porquê também você tem deixado esse material de livre acesso, né? Sim. Isso é uma questão que vem lá de fora, né? Porque eu vejo que a parte de tecnologia tem muita gente que batalha por isso, né? Como que você avalia o acesso a essa informação tão preciosa? Então, eu tenho uma teoria, é minha teoria, né? Ainda não é provada. Mas até falo sobre ela no meu novo livro, que é o seguinte, eu acho que cada vez mais as pessoas vão criar modelos de negócios que são baseados em entregar alguma coisa de alto valor de graça. De alto valor, assim como a Google faz. Tá? Ela entrega uma maneira de você pesquisar a internet inteira. E daí, com a gratidão que se forma nas pessoas, ou com a rede de pessoas que se forma, você consegue criar outras maneiras de trazer dinheiro para a empresa. Então, eu sempre acreditei muito nisso, né? Principalmente se é algo de alto valor. As pessoas, tem gente que fala o contrário. Bel, pega o que você sabe de melhor e cobra muito caro por isso, né? Eu acho que você ganha mais de outra maneira. Eu acho que tudo que eu fiz sustenta um pouco essa teoria. Então, já dei os exemplos do livro. Poxa, os livros estão gratuitos, total de mais de 3 milhões de downloads, 100 mil livros vendidos, né? Eu tenho a teoria de que se não tivesse gratuito, teria vendido menos. Eu acho isso, não é provado, eu acho. Segunda coisa, eu tenho um canal que se chama Caderninho da Bel. Todo dia, passa 6h57 na CBN. E quem quiser acessar é caderninhodabel.com, tem mais de 300 vídeos com dicas rápidas, 2-3 minutos de crescimento pessoal e profissional. Também gratuito. Terceiro, minha escola online é gratuita. Então, quem for lá na Fase Nova Online, que é FAZINOVA, então fazinova.com.br, consegue acessar curso de como escrever melhor, de produtividade, de como ter uma atitude empreendedora no dia a dia, como errar direito, tudo gratuito. Agora, por que eu quero isso? Porque a verdade é, vamos pensar no modelo dos cursos online. Pagariam por eles. Vira e mexe, alguém fala, nossa, Bel, larga de ser boba, larga de dar esse conteúdo. Agora, olha, entre fechar o conteúdo, ter um preço, o qual faz com que 1.000 pessoas assistam em vez de 1 milhão, sim, você vai restringir, eu prefiro né? ter 1 milhão, porque os meus custos são fixos, né? Claro, se tiver uma plataforma especial que entrega o vídeo é diferente, mas se eu colocar vídeo no YouTube, eu gasto exatamente o mesmo para produzir para uma pessoa ou para 1 bilhão de pessoas que vão assistir. Então, para que restringir um conteúdo pode ajudar as pessoas?
Eu acho que é uma visão bastante diferente, né? Quem sabe aí você despertem mais pessoas para abrir conteúdos, né? Porque com Sim. certeza tem outras pessoas, às vezes, com um perfil parecido com o seu, só pensa no negócio, a questão, né, da finança em si. E a gente, às vezes, perde acesso a informações bastante importantes. Essa sua questão aí do empreendedorismo, eu acredito que também foi bastante incentivada no período que você esteve fora do Brasil, né? Você acha que o nosso país já está preparado para isso? Você voltou há 2 anos, né? Abriu um negócio. Como que está sendo essa sua experiência aqui? Dá para a gente comparar? O que você vê, ou até que a parte pública talvez também tenha que se inserir, né? A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, não sei se você já teve tempo de acompanhar, tem buscado aí fazer um trabalho com a parte de startups, está incentivando os jovens, né? Isso, com o Vaitec, que são projetos recém-lançados. Como que você tem visto tudo isso? Então, eu acho que assim, primeiro fazendo um resumão da diferença de experiência, né? São 2 mundos diferentes. E não é só o Brasil que é melhor ou pior do que o Vale do Silício. Não, o Vale é um mundo diferente. Então, o Vale, comparado com o Brasil ou com França, o diferente é o Vale, né? E eu acho que, assim, os 2 maiores fatores de diferença como o Vale lidar com erros na vida. Então, aqui você erra, você é um fracassado. Lá você erra e explica o que agregou aquele erro a você, você é idolatrado, né? Então, primeiro isso. Isso influencia na sua tolerância ao risco. Então, um lugar que aguenta mais erros, vai ter gente que vai ter uma tolerância maior ao risco, né? E isso é importante, porque inventar algo novo vem com risco. Então tá tudo meio que encadeado, né? Agora, você pega a experiência no Brasil, eu tive uma experiência difícil no começo. Eu acho que, assim, tem muito que melhorar nas leis trabalhistas. Muito, assim, muito. Sabe, claro que eu entendo que a gente não quer que ninguém seja abusado. Mas quando eu tava no meu primeiro trabalho pós-MIT, que era numa empresa pequena, tinha 20 funcionários, eu era a primeira a chegar e a última a sair porque eu queria. Eu ficava não sei quantas horas lá porque eu queria. Não tinha nenhum contrato que falava, se for mais do que esse horário, vamos processar a empresa. Porque eu queria estar lá, porque eu ia crescer com aquilo. Então, acho que primeiro, a gente tem que dar mais chances da pessoa escolher. Né? E mudar um pouco a visão também, né? Mudar totalmente a visão. Porque quando a gente observa, às vezes, até mesmo a questão dos jovens, né? Você pegar uma geração passada, ou mesmo comparando com os últimos tempos, você nota muitas vezes que o jovem quer essa coisa muito rápida. Eu acredito, né? Estou falando com uma pessoa jovem aqui, que você... Eu quero, mas eu acho que milhões de opções, né? Além, claro, tem muita burocracia. Então, eu falei na lei trabalhista. A lei tributária, então, nem se fala. Tem gente que morre nadando na praia porque, tipo, até fica certinho no azul, rente no azul. Mas daí entra no vermelho quando paga os impostos. Sim. Então, imagina, uma empresa está se matando no primeiro ano, fatura o mesmo que acaba gastando, e daí fica no vermelho pela quantidade de impostos. Pô, a gente precisa pensar um pouco mais longo prazo. Então, eu tive, assim, muito problema com burocracia, muito. E tem 2 tipos de burocracia que eu vejo. Tem uma burocracia, você tem que comprar um aparelhinho, que, assim, é super burocracia, é super ineficiente, mas alguém ganha. Então, sabe que vai ser difícil de mudar, porque funciona pra alguém muito bem. Agora, tem algumas burocracias, tipo, pra conseguir maquininha de cartão de crédito, que é pura ineficiência. Quando você consegue cartão de crédito, todo mundo ganha. O cara que te deu uma maquininha, porque tá passando transações por ele, o banco que tá movimentando as coisas, você, porque tá recebendo mais, o cliente que vai ter mais uma opção de pagamento. Agora, isso não chega na hora, isso é pura ineficiência. Sim. Então, assim, eu acho que a gente tem esses pontos para melhorar. A burocracia, tanto ineficiente quanto estrutural, e precisa melhorar muito a visão de longo prazo. Né? Ninguém vai fazer uma empresa do Brasil para o mundo tentando fazer isso da noite pro dia, tentando ganhar em cima, tentando tirar vantagem ao máximo. Então eu penei um pouquinho com a cabeça de algumas pessoas no começo. Claro, tem pessoas fantásticas, minha equipe é maravilhosa agora. Tipo, é a melhor equipe que eu tive na vida. Melhor que todas as empresas que eu já trabalhei lá no Vale. Isso dá gosto de ver. Mas dei uns tirinhos errados antes de chegar nisso. Imagino. E a fase nova tem 2 anos ou tem menos? Exatamente 2 anos. Exatamente 2 anos. Então você já chegou aqui com isso um pouco estruturado, né? Sabe que a fase nova era uma ideia
de quando eu era pequenininha, da infância. E daí eu fui melhorando, 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 melhorando. Quando eu vi que eu tinha essa voz na educação, eu falei, eu vou tentar, vamos ver se me escutam. E quem que pode participar dessa escola? Logicamente, quando a gente fala de uma escola, né, não é uma escola pública, né, que fique bem claro para quem está nos acompanhando, mas a Bel já deu até dicas. Se você quiser acompanhar as dicas que ela dá online, tem como você aprender alguma coisa por lá também. Mas o que a Fase Nova ensina, Bel? Como que a pessoa, qual é o perfil desse público, né, que a Fase Nova absorve e em quanto tempo? São cursos rápidos, cursos a longo prazo, como que é isso? Show, ótima pergunta. Bom, eu testei de tudo. Porque assim, às vezes as pessoas acham que empreender é saber as respostas. Não é. É testar rapidamente o que você não sabe até ter uma resposta. Então eu fiz de tudo. Fiz cursos de um mês que eu ministrava em São Paulo. Fiz cursos de um dia que eu ministrava ao redor de todo o Brasil. Fiz cursos de um dia que eu não ministrava, cursos de vários dias que eu não ministrava, cursos que terceiros criaram, mistureba total. Passei um ano testando. Cheguei a um modelo interessante, né? Eu percebi que o mais eficaz era ter módulos semestrais, cada um com um intuito muito claro. Por exemplo, o intuito do primeiro módulo, te ajudar a descobrir seus talentos e desenvolver habilidades. Quais são esses talentos e habilidades? Autoconhecimento, networking, escrever melhor. Então, tudo isso conta. Então, isso para mim foi uma sacada legal. Por quê? Primeiro, a gente tem mais tempo que os alunos. Agora, quando você pergunta perfil, quem é o aluno? É de tudo. A gente tem gente de 8 anos e gente de 80 anos, né? Por quê? Porque a gente trabalha em cima do sonho. Todo mundo tem um sonho. Sim. E é até legal, você pega umas pessoas mais velhas, às vezes o sonho é resgatar algumas coisas que elas não queriam ter jogado fora. E a troca de experiência deve ser fantástica. É fantástico, é fantástico. E assim, a gente coloca as pessoas de idade diferentes juntas. Então isso é muito legal. Muito bom. Bom, Bel, infelizmente, né, a gente tem um tempo bastante, bastante curto, rápido, né? Passou bastante rápido, é bom quando o papo flui, que tem, né, muito a ensinar, mas eu gostaria, Bel, principalmente para a mulher, né, que a gente está no mês internacional da mulher, comemorou ontem, né, inclusive o Dia Internacional da Mulher. A Prefeitura de São Paulo está com várias programações ainda ao longo do mês para vocês acompanharem, é só entrar no portal da Prefeitura de São Paulo. Eu gostaria que você desse uma dica em especial. Você, como mulher da América Latina, se destacou lá nos Estados Unidos, num meio que a gente sabe, né? Hoje, com certeza, deve ter outras desbravadoras, outras Sim, Bels claro, por claro, aí, né? Claro, tem gente mas eu muito acredito legal. que lá, assim, uma boa parte do público que você lidou era um público masculino, né? Sim. E hoje você também está se destacando aqui no Brasil, né? Uma empreendedora mulher. E também dica para os jovens, né? Quem quiser se espelhar na Bel, o que tem que fazer? O Brasil hoje dá apoio em vários programas para as pessoas irem para fora, para os estudantes também desbravarem, né? Apoio que você não teve no passado, né? E hoje já tem algumas coisas. Então, assim, para esses dois grupos, quais são as suas dicas? Show. Eu acho que, assim, em primeiro lugar, eu amo ser mulher. Eu acho que tem um lado que, no primeiro momento, deixa você desesperado, mas no segundo momento é um desafio legal. Eu nunca sofri preconceito. Mas sim, existem pessoas que esperam menos de nós. Agora, quando tem alguém que espera menos de você e você faz mais do que o melhor homem que ele conhece, é incrível. Então, assim, eu acho que a gente tem um papel grande de mostrar quem a gente é, né? Não é também só falar, tem que ser igual. Vamos mostrar que a gente também faz muita coisa e tem gente maravilhosa mostrando. E, claro, nada justifica a desigualdade. Mas eu acho que a gente consegue fazer uma parte legal e vira um desafio que daí as mulheres querem fazer mais. Então, isso é um. 2, programas. Agora tem alguns bem legais. Eu interagi com bastante gente que foi ao Ciências Sem Fronteiras ou conseguiram bolsas de mestrado para fora. Eu adoraria ter tido essa chance, né? Eu não tive, nem sabia que existia, para falar a verdade. E juntando a dica que você pediu, para as mulheres, o que eu diria é: se algum dia você duvidar da sua força, ergue a cabeça e segue adiante. Um dia que você estiver muito bem, para pensar nesse sentimento e guarda esse sentimento contigo sempre. Para poder acessar. Guarda numa caixinha, não sei. Para poder acessar quando tiver ou pensando que não vai dar certo, ou desiludida. Porque vai dar. Né? Tem mulher muito guerreira, muito fantástica.
Então, isso é um. 2, para os jovens, eu queria dar uma outra dica, mas também serve para as mulheres. Ok, vamos Que é o lá. seguinte, não acredite em histórias de sucesso da noite pro dia. Vira e mexe aparece um cara que fala, nossa, fiz um aplicativo, da noite pro dia vendi por 50 milhões de reais. É história. Não existe isso. Antes, pode até ser que ele fez da noite pro dia. Só que antes ele devia estar uns 20 anos trabalhando em algo similar. Sim. É a longo prazo, né? Por mais que às vezes a repercussão seja imediatista, né? Tem que ser longo prazo. Então, assim, acredite. Quando você quiser alguma coisa, você vai dar alguns tropeços, você vai ficar chateado, vai dar errado no primeiro dia, você vai falar, meu, não é pra mim. Calma. Calma, tenta um pouquinho mais, vai com todo carinho, aprende as coisas e daí eu acho que é possível você alcançar bem longe. Maravilha, Bel. Repete pra gente aí onde que as pessoas te acham. Você tem um canal, Vários canais. site, então Vamos lá. Ó, melhor canal pro meu dia a dia é Instagram. Belpesse. BLPESCE. No Facebook também é fácil de encontrar Belpesse. E daí tem vários outros canais, né? Tem o Caderninho da Bel, que passa todo dia, caderninhodabel.com, você vê no YouTube. Agora, se sintonizar pela manhã na CBN, vai ouvir também. E daí tem várias outras maneiras de conhecer meu trabalho, né? Eu tenho uma coluna na Exame PME, eu tenho uma coluna no Estadão, né? Então tem várias outras coisas que eu falo, que eu não fico também atormentando todo mundo com todas as coisas, né? Mas quem gosta e vai atrás de tudo, tem muita coisa. Até mesmo tecnologias novas, para quem é super ligado, se tiver algum jovem super ligado. Sou super ativa no Snapchat, então tem vários canais para falar comigo. E obviamente o e-mail também, bel@fazenova.com.br. Maravilha, Bel. Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade de ter participado aqui do São Paulo Comunica e espero aí numa próxima oportunidade que você venha aqui trazer os seus conhecimentos, as suas inovações para contribuir com o programa. Eu que agradeço. Obrigadão, espero que todo mundo tenha gostado. E quem quiser acessar, lembra, é gratuito, hein? Dá para baixar gratuito na minadovale.com, dá para ouvir o podcast gratuito no caderninhodabel.com e dá para fazer os cursos gratuitos em fazenova.com.br. Maravilha. Fiquem aí todos com a dica da Bel. E agora a gente vai escutar um pouquinho sobre também as vagas do CAT, né? Você que está procurando um emprego ou quer fazer um curso, o Murilo Carini vai trazer aí as dicas da semana. É com você, Murilo. Boa tarde, Solange. Boa tarde a você que nos acompanha. O CAT, Centro de Apoio ao Trabalho, fechou o mês de fevereiro com mais de 300 oportunidades de difícil colocação. Essas são vagas que não tiveram número suficiente de candidatos com o perfil exigido pelas empresas. As ofertas de emprego estão nos setores do comércio, indústria, serviços e construção civil. Na área de alimentação, também há vagas com este mesmo perfil. E os candidatos podem encontrar oportunidades como saladeiro, subgerente de restaurante, supervisor de cozinha, pizzaiolo, churrasqueiro, ajudante de sushi man, entre outras oportunidades. E o CAT, nessa segunda-feira, abriu inscrições para o curso de Departamento Pessoal e Escrita Fiscal. É preciso ter 16 a 20 anos de idade e morar no município de São Paulo. Outras informações você consegue através do nosso site, através do site www.prefeitura.sp.gov.br/trabalho. Ou você também pode ligar para o número 156, pela Central de Atendimento da Prefeitura. É com você, Solange Borges. Obrigada, Murilo. Estamos chegando ao final do São Paulo Comunica. Você acompanhou uma entrevista muito interessante com a Belpesse, né? Ao longo do programa ela deu várias dicas aí de como você ser um empreendedor, um jovem para buscar aí também desbravar e levar o nome do nosso país para fora, como fez a Bel, né? Na próxima semana a gente vai estar preparando um novo programa para você, que é produzido pela Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Até a próxima semana.